Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o canal Coluna em Movimento. Eu sou a Kátia Maciel, trazendo para vocês um pouquinho da minha experiência profissional, um pouquinho da minha experiência de vida, para ensinar para vocês ou para bater um papo com vocês sobre como a gente pode observar e cuidar melhor da nossa coluna vertebral. Eu venho trazer hoje para vocês aqui uma continuação do que falávamos, do que falamos no segundo vídeo, onde eu trouxe como acontece uma dor de coluna. E eu trouxe para vocês questões físicas, questões traumáticas, uma lesão. Porém, dentro da minha experiência de vida, dentro da minha experiência profissional, o que eu fui observando ao longo desses anos? Que para chegar no físico, já é o extremo, já é um pedido de socorro do corpo. Quando a nossa cabeça não está boa, quando as nossas emoções não estão boas. E aí, nossa observação precisa ser muito, mas muito maior, para que a gente não deixe chegar no físico. Então, ao longo desses anos, eu fui observando quando é que eu entrava numa crise de dor. Quando é que eu travava a coluna? Em que situação eu realmente deixava de andar? E aí eu fui observando que a cada vez que isso acontecia, eu estava passando por um processo emocional muito desafiador. Às vezes não era nem tão desafiador assim, às vezes não era nem uma coisa muito dramática, sabe? Uma coisa muito mais... Mas para mim, sob o meu ponto de vista, era. E aí, a partir do momento que eu passava a olhar o problema ou a questão de um modo diferente, pasme, gente, a dor ia embora. Acontecia o destravamento da coluna, o destravamento da minha musculatura. A minha rigidez muscular, a sua rigidez muscular, ela pode estar ligada diretamente com a rigidez de pensamento, com a rigidez de emoção. Pessoas muito perfeccionistas, pessoas muito rigorosas consigo mesmas, pessoas que exigem muito do outro, que não respeitam ou que acham, não respeitam a ideia do outro, ou que acham que a sua ideia ou que o seu pensamento é o melhor de todos os mundos, essa é uma pessoa muito propensa a ter uma coluna rígida. Então, gente, vocês já estão descobrindo um pouquinho de mim, né? Eu era uma pessoa muito rigorosa comigo mesma. Eu era uma pessoa muito rígida com todos ao meu redor. O meu filho que o diga, eu era praticamente uma general. E isso tudo foi me trazendo a percepção, foi me trazendo à tona o que eu era realmente. Então, a partir da minha coluna, a partir da rigidez da minha coluna, eu fui me descobrindo. Eu fui observando o quanto eu poderia ser diferente, o quanto eu não precisava ser tão exigente comigo mesma e exigente com o outro também. E a partir disso eu fui me respeitando mais e eu fui passando a aprender a respeitar o outro também. É claro que isso é um exercício diário, gente, ainda mais quando a gente descobre através da numerologia, através da astrologia, o nosso perfil, o nosso jeito de ser. E aí, muitas vezes, essa personalidade forte, exigente, rigorosa, ela está em nós, porque a gente nasceu em determinado dia, em determinada hora, em determinado lugar. E isso traz para a gente características muito fortes. Então, também o conhecimento de quem eu sou astrologicamente, de quem eu sou numericamente, me trouxe muita compreensão, me trouxe muito autoconhecimento e me deu a oportunidade de me aceitar como eu sou. Eu sou rígida, eu sou rigorosa. Tem o lado ruim disso, tem o lado desafiador disso, que pode ser um travamento de coluna, sim,
Mas, por outro lado, isso me trouxe muitos benefícios, me trouxe, ah, me trouxe o meu trabalho, a forma como eu conduzo o meu trabalho eh, de maneira disciplinada, como eu sou disciplinada com o meu cliente no consultório, como eu sou disciplinada para desenvolver projetos. Então, pessoal, o que que acontecia? Eu não enxergava esse equilíbrio, eu não enxergava que eu poderia ser o que eu sou, mas de modo equilibrado. A balança sempre estava aqui, ou sempre estava muito aqui. Então, hoje eu consigo, mas dentro de um exercício constante, eu consigo hoje enxergar ao menos, mesmo que esse equilíbrio não seja definitivo e nunca vai ser definitivo, isso é bem importante dizer, esse equilíbrio, ele, em dado momento, você começa a perceber que você pode chegar nele. E isso é muito lindo, gente. Isso, a partir do momento que eu comecei a enxergar isso, eu passei a não ter mais dores de coluna, porque eu não deixo ela chegar mais, porque eu sei o que fazer para que eu dissolva essa tensão que a gente falou lá no segundo vídeo. Eu consigo dissolver essa tensão antes mesmo que ela chegue no meu corpo físico, antes mesmo que ela se transforme numa coisa muito maior, num travamento muito maior. Então, a grande dica hoje para vocês é: observe-se melhor, observe seus pensamentos, observe seus julgamentos, observe seus atos, observe a como é que você lida com você mesmo. Você já reparou se você é amoroso com você? O quanto você, na exigência, eu descobri também isso. Quando a gente é muito exigente com a gente, nem sempre a gente é amoroso, porque a gente está sempre cobrando da gente. É como se a gente estivesse sempre com uma varinha ali, vai, 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 faz, faz, faz. E não precisa. Hoje eu descobri que não precisa. O universo, ele traz para a gente o tempo todo o que é necessário para a gente naquele momento. E a ansiedade, que é um outro fator causador de tensões, faz com que a gente não viva o presente. Então, entregar o que está acontecendo e esperar que o universo todo conspire a seu favor para que aquela questão se dissolva, faz também dissolver as suas tensões musculares, as suas tensões nervosas, a sua ansiedade de viver lá no futuro, ou a sua ansiedade vivendo também o que aconteceu lá no passado e ficar apegada lá nele. Então, é um assunto hoje que eu gosto muito de tratar. Eu não consigo hoje tratar um paciente em consultório se não falar isso para ele. Eu não consigo hoje deixar com que o paciente vá embora simplesmente com uma sessão física, com um método de tratamento físico, sem trazer para ele o quanto é importante limpar pensamentos julgadores, o quanto é importante limpar crenças que nos limitam, o quanto é importante limpar ou desfazer e descriar aquilo que não nos cabe. Muitas vezes a gente traz para o nosso dia a dia até uma questão que é do outro, um problema que é do outro, e a gente se estressa e se tensiona porque a gente está vivendo a vida do outro. Não estou dizendo que a gente não possa sentir empatia pelo outro, que a gente não pode se colocar no lugar do outro e ajudar o outro. É muito pelo contrário, gente. A gente pode e deve fazer isso. Só que a gente não precisa se apegar ao problema do outro e sofrer com o outro. Mesmo porque se a gente sofre com o problema do outro, a gente acaba não entrando na energia dele e acaba não ajudando para resolver a questão também. Então, observar a questão de longe, observar a questão numa posição sobre um outro olhar, inclusive o nosso problema, a nossa questão, faz com que a gente consegue enxergar o problema de forma mais ampla.
Isso que eu estou dizendo, eu posso trazer para vocês aí uma analogia. Se vocês chegam muito perto aqui do celular, vocês vão conseguir me enxergar? Vocês não vão conseguir me enxergar. Como é que vocês conseguem me enxergar? Afastando. Quando eu afasto, eu vejo todo um conjunto. Eu vejo, o meu campo visual se amplia. E esse campo visual, não estou dizendo só em campo de visão, da visão dos olhos, não. É um campo de visão de consciência. Então, queridos, hoje aqui eu quero trazer para vocês o quanto é importante a gente passar a se observar, a observar como estão os nossos pensamentos, principalmente os pensamentos julgadores. Os pensamentos julgadores são aqueles que mais nos aprisionam. Os pensamentos julgadores são aqueles que mais nos detêm dentro de uma caixa. E dentro de uma caixa, gente, a gente não consegue se movimentar, a gente não consegue colocar, inclusive, o corpo físico para respirar. E quando a gente está dentro de uma caixa escura, a gente não consegue visualizar a solução do problema. Quando a gente abre a caixa, e essa caixa vocês podem imaginar qualquer coisa, pode ser a cabeça, pode ser o coração, pode ser a amplitude da consciência, a ampliação da consciência, vocês podem trazer da melhor forma que vocês sentem no momento. Mas o mais importante é passar a observar a si mesmo, a observar o que a gente fala, a observar o que a gente pensa, a observar o que a gente sente e, a partir disso, observar o quanto o nosso corpo vai ficando cada vez mais leve, o quanto o nosso corpo vai ficando cada vez mais fluido. Eu gosto muito de uma afirmação de Barras de Axis que diz: como pode ser mais leve? Então, experimentem no dia a dia, diante de uma situação muito desafiadora, em que vocês comecem a sentir, inclusive, que a coluna está começando a ficar sentida, traz essa afirmação: Universo, Deus, Jeová, para quem vocês acreditem, a fonte criadora, o que pode ser para ficar mais leve? Como pode ser mais leve? Como pode melhorar? Experimentem essas frases. E aí vocês vão me dizendo, vão deixando seus comentários no próprio chat aí do YouTube ou no Facebook. Vão me dizendo se isso realmente está tornando o corpo de vocês mais leve. Se isso está tornando mais leve também a mente de vocês. E se também, com essa leveza, se vocês vão sentindo que a felicidade está ficando mais próxima a vocês. Gratidão por hoje, espero ter ampliado um pouquinho a consciência de vocês e vamos nos falando. Até o próximo vídeo. Ah, o Thor entrou aí.